Olá! Começa agora uma edição especial do Tela 1. Eu sou Pedro Henrique Talim. E eu sou Samar Mourad. E na edição de hoje você vai ver: alunos da Universidade Positivo visitam a Câmara Municipal de Curitiba. Os prováveis cenários das eleições de 2020. A vereadora Noêmia Rocha falou sobre o espaço das mulheres na política. Essas e outras notícias você acompanha agora no Tela 1. Os alunos do 4º período de jornalismo da Universidade Positivo participaram de uma visita à Câmara Municipal de Curitiba, na disciplina de Jornalismo, Ética e Democracia. A ideia era compreender o funcionamento e o cotidiano dos vereadores. A nossa equipe foi até a Câmara e acompanhou a visita. Os alunos de jornalismo foram recebidos pelo assessor de imprensa e alguns vereadores. Ouviram palestras sobre como funciona a Câmara e receberam uma cartilha sobre educação política para os jovens. E eles explicaram tudo certinho pra gente. E ainda foi 2 vereadores, que são também jornalistas, falar com a gente. Foi bem legal, eles acrescentaram muito no nosso aprendizado. A Câmara Municipal de Curitiba foi criada em 1693 e fica hoje no Palácio Rio Branco. A cidade tem 38 vereadores e as sessões acontecem às segundas, terças e quartas. Nos outros dias, os vereadores podem visitar bairros, por exemplo. O jornalista e vereador Cristiano Santos pode contar um pouco sobre como a carreira no jornalismo o ajudou na política. Pessoas que conhecem a gente há algum tempo, que passam a confiar um pouquinho mais no nosso trabalho, porque de certa forma a gente entra na casa das pessoas sem pedir licença, né? Falando português claro, é bem desse jeito que a situação vem funcionando. Então essas pessoas mantêm contato com a gente por meio de rede social, muitas vezes, e aí a gente recebe as mais variadas demandas da cidade. Poda de árvore, tapa-buraco, às vezes uma simples troca de lâmpada que pode não representar algo muito perigoso, algo, né, talvez muito importante para alguém, mas que para determinada comunidade, determinados moradores de alguma rua, faz uma diferença danada não ficar no escuro durante a noite. Então são várias situações, várias demandas que nos chegam, graças também a esse trabalho, né, que a gente vem exercendo na comunicação. Em breve, a TV Teia vai lançar um novo programa no seu canal do YouTube, o Democracia em Debate, um programa de entrevistas sobre política, que tem por objetivo levar à população todos os lados e ideologias para que na hora de votar as pessoas possam escolher o futuro do nosso país de forma consciente. O vereador Cristiano Santos participou do Democracia em Debate. Confira agora um trecho da entrevista. A rede social ela ajuda a gente em muita coisa, em muitas questões, né? Mas ela também deu voz para muito imbecil. Hoje é dolorido, o camarada que às vezes se dedica, trabalha dia e noite, às vezes não vê o filho crescer, porque está ali, tem reunião 10 horas da noite, 7 horas da manhã, a política exige muito. Ah, você está reclamando, então porque está nessa? Não estou reclamando. E que nem eu falei, vou honrar meu mandato até o último dia. Mas é triste, às vezes é doído você se dedicar e tomar muita porrada, às vezes sem dever. Nós já vimos como funciona a Câmara Municipal de Curitiba, mas você sabe qual o caminho que um projeto precisa percorrer até ser aprovado ou arquivado? E como a população pode acompanhar tudo isso? Para responder essas perguntas, Johan Geisler está neste momento com a apresentadora do Acontece Paraná da TV Bandeirantes, Alessandra Consoli. Olá, Johan, tudo bem, Alessandra? Olá Pedro, olá Samar, olá a todos que estão acompanhando a gente. Isso mesmo, eu estou aqui com a Alessandra Consoli, jornalista, apresentadora do Acontece Paraná, programa que vai ao ar diariamente na TV Bandeirantes aqui no estado. O programa tem um foco na área da política e a gente vai falar um pouco sobre isso com a Alessandra. Alessandra, bom dia. O seu interesse pela política, quando que começou? Oi, tudo bem? Olha, na verdade eu sempre tive interesse na política, sempre gostei de ler, sempre gostei de fazer análise, sempre gostei desse mundo da política. Mas sempre fiz parte de um jornalismo mais fechadinho, que tinha como cultura não se discutir muito política, né? Ficar o jornalismo isentão, né? Quando eu saí desse jornalismo, eu resolvi partir então para algo que eu gostava e algo que me fazia bem fazer e eu acho que gosto e faço bem. Foi a primeira experiência agora no Acontece Paraná para trabalhar especificamente com política? Especificamente sim, porque o Acontece Paraná é um jornal que cobre muito o legislativo, né? O que acontece na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, para mim foi uma descoberta assim dos trâmites que eu não tinha muita familiaridade, como que um projeto pode afetar a vida de uma pessoa. E estando lá na Assembleia, você tem uma visão mais ampla do que realmente a política pode ou não fazer na vida da população. E falando um pouco sobre o poder legislativo, quais são os processos para um projeto, desde ele ser elaborado até a aprovação? Quais são os processos? Olha, o processo
Na teoria é muito simples, né? Basta no caso da Assembleia Legislativa, a gente está falando da Assembleia Legislativa, um deputado propor um projeto de lei, ele propõe esse projeto de lei, esse projeto de lei tem que passar pela primeira comissão da Casa, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde você vai ver a constitucionalidade desse projeto, se esse projeto é constitucional ou não, para poder tramitar na Casa. Mas na prática, Johan, não é bem isso que acontece. Na prática, muitas vezes o projeto é aprovado na CCJ, mas em algumas outras comissões, ou até mesmo em plenário, ele é derrubado. E a questão de lideranças, de oposição, isso atrapalha mesmo para esse projeto possivelmente ser aprovado? Atrapalha sim, porque se você não tem maioria na Assembleia, você não consegue aprovar pautas, por exemplo, de oposição. Hoje, na Assembleia Legislativa, você tem apenas 6 deputados de oposição. Então, o que isso significa? Significa que o governo do Estado consegue aprovar o que ele quiser dentro da Assembleia Legislativa. E como que a população pode acompanhar todo esse procedimento? Olha, Johan, na verdade as pessoas podem acompanhar, as pessoas não têm muito interesse, mas é muito fácil acompanhar todo o processo legislativo. Hoje você tem as redes sociais, a Assembleia Legislativa tem um site que você pode acompanhar o projeto que está em tramitação, ela tem a transmissão ao vivo das sessões plenárias, ela tem a transmissão ao vivo da CCJ, ou seja, hoje com as redes sociais a população não precisa estar fisicamente dentro da Assembleia, ela pode acompanhar os trâmites, pode acompanhar os projetos, pode acompanhar as discussões, mesmo dentro de casa. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Pedro, Samar, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Johan. Obrigada, Alessandra. Todos os partidos têm seus líderes na Câmara. Entretanto, também são peças fundamentais os líderes do prefeito e da oposição. E você vai conhecer agora a função de cada um. A Câmara Municipal de Curitiba é um órgão legislativo do município, composta por 38 vereadores. Para coordenar os serviços, existem, além dos líderes do partido, os líderes da oposição e da situação. A atual líder da oposição é a professora Josete, do PT, e o líder da situação, líder do prefeito Rafael Greca, é Pier Petruziello, do PTB. Entretanto, se engana quem pensa que o líder da situação e a líder da oposição trabalham apenas com quem pensa igual a eles. O grande desafio é trabalhar com o outro lado, com quem pensa diferente, ou até com o vereador que se diz independente. A professora Josete, do PT, diz que tem apenas 3 vereadores da oposição e por isso esses independentes são tão importantes. A mesma coisa diz o vereador Pier, que precisa sempre estar trabalhando com essa parte dos vereadores para que os projetos a favor do prefeito sejam aprovados. Na verdade, se a gente for olhar, em grande medida, nós votamos junto com projetos de iniciativa do Executivo. Todos os projetos que vêm ao encontro do atendimento do cidadão, da cidadã, da ampliação de políticas públicas, nós sempre votamos favoravelmente. Então você pede para a população o voto, você não precisa prometer, mas você leva uma bandeira, né? E você tem que sustentar aquela bandeira no teu mandato, porque senão perde todo o sentido. Você pode ampliar causas. Então a gente acaba negociando com os outros vereadores, dizendo, olha, esse é um projeto bom, eu entendo, me ajude, leve você também para a tua comunidade, vamos votar junto. O vereador Pier Petruziello também já foi entrevistado no novo programa da TV Teia. Confira um trechinho. Mas é evidente que eu estarei de bandeira na rua apoiando a reeleição do prefeito Rafael Greca, que tem aí mais de 60% de apoio da população. É um prefeito que deu um dinamismo para a cidade e eu até sugiro o Gustavo e o Gora nem saírem candidatos, porque seria uma covardia hoje ao nível de proposta. Um dos temas mais discutidos atualmente é a política nacional. Mas como isso afeta o dia a dia dos jovens? Existe realmente interesse por parte deles ou é apenas um assunto que circula na mídia? A equipe do Tela 1 conversou com os alunos da Universidade Positivo para entender como eles lidam com esse assunto. Eu nunca votei na minha vida, eu acabei de fazer 18, então eu nunca votei. Mas eu acho que eu gostaria de votar porque talvez certas coisas teriam sido evitadas se desse para votar. Eu gosto de política, eu costumo seguir bastante as coisas. Meu avô, na verdade, foi prefeito e deputado federal.
mas hoje em dia eu não tô, assim, gostando muito. Um desastre, né? Um verdadeiro desastre. Eu acho que a gente está andando realmente numa neblina, a gente não sabe o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Eu acho que tem muita cortina de fumaça sendo jogada em cima de assuntos que realmente importam, mas que não importam para os grandes políticos. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo muito sombrio e que eu não sei quando que vai acabar. Eu acho que, como cidadão brasileiro, a gente tem que acompanhar a política do nosso país, a gente tem que entender o cotidiano, acompanhar o que o político, na verdade, está fazendo pelo nosso país. Eu costumo dizer que a gente não deve aplaudir pelas benfeitorias que o político faz, afinal ele está fazendo com o nosso dinheiro. Eu acho que o cenário político atual ele está um circo, né? Ele não... A Câmara, o Senado não levam a sério o que a gente, né, as nossas lutas, tudo que a gente acredita. Então, infelizmente, a maior parte da população colocou alguém lá que não representa o Brasil, que não representa o povo, e a gente vê que as pessoas lá dentro se degladiam e não tem tempo para olhar para as nossas questões aqui embaixo, né, aqui no meio do povo. Então eu acho que isso, né, eles se tornaram palhaços, mas que não representam a gente. Além da enquete com os alunos de jornalismo, o repórter Davi Arão vai conversar agora com Camila Gonda, que com 19 anos já é filiada ao PDT. Olá Davi, tudo bem Camila? Olá Pedro, tudo bem? Estou aqui com a Camila Gonda, estudante de Direito e participante do Parlamento Universitário da PUC-PR. Camila, como surgiu esse seu interesse por política? Meu interesse por política, ele surge desde pequena, né? Surgiu lá com o movimento estudantil, ainda no colégio. Aí quando eu entrei na faculdade, esse sentimento, ele basicamente despertou cada vez mais. Conheci o Parlamento Universitário através da minha própria faculdade, que é a PUC, e lá eu me apaixonei, né, pelo parlamento, me apaixonei por todos os trâmites da Assembleia, pelos trâmites da política, e foi onde eu me encontrei e onde eu comecei a seguir essa carreira. Eu que sou jovem, eu tô querendo participar de um parlamento, de ingressar na política. Como que eu faço? Atualmente está bem mais fácil, né, você ingressar em alguma frente. Então, assim, tem as juventudes de cada partido. Acho que procurar a juventude do seu partido que você mais se interessa é uma boa ideia de ingressar, é um bom caminho. Você procurar ver aquilo que você mais se interessa. Eu gosto de tal ideologia, eu compactuo com tal partido, com tal ideia do partido. Conversar com as pessoas, né, impor o diálogo, ver através da juventude como que faz para participar. E esses projetos, como o Parlamento Universitário, até mesmo a Câmara Municipal Universitária, que foi um projeto que eu organizei, sempre estão disponíveis nas redes sociais. Acho que a gente sempre tem que estar correndo atrás, né, desses projetos para sempre ampliar cada vez mais o nosso âmbito político, nosso poder, né, de síntese política. Eu estava conversando com você e estava perguntando se, por você ser mulher e por você ser uma pessoa jovem, você já sofreu algum preconceito dentro da área da política? Com certeza, né? Infelizmente, o preconceito na área da política ele ainda é muito grande, porque a gente sabe que a política ela sempre foi um lugar de homens, né? E aí, quando a gente tem mulheres ingressando agora na política, sempre tem esse embate. Então, assim, eu lembro de quando eu passei na seletiva do Parlamento Universitário, passei em primeiro lugar, representando as mulheres, representatividade feminina, levantei essa bandeira sempre na minha vida. E, né, vinham uns questionamentos. Mas o que ela fez para chegar até ali? Será que ela ficou com alguém para chegar ali? E, assim, eram esses tipos de comentário que você pensa, mas e a minha capacidade? Não serve de nada, né? Então, a mulher, eu sempre falo, a mulher, ela tem que sempre provar 2 vezes que ela é melhor. Então, a gente sempre tem que fazer tudo em dobro, infelizmente. E deixa um recado para os jovens, para poderem participar da política, para ingressarem. Você acha que agora está tendo um espaço maior para os jovens? Eles estão se interessando ou não? Sim, agora eu acho que é o momento dos jovens, né? Então tá na hora dos jovens entenderem que é o nosso momento de entrar na política e de ocupar os espaços. Mulheres, jovens, todas essas pessoas que têm um interesse, tá na hora de entrar. Porque se a gente não ocupar agora, e se a gente não fizer do agora, né, do presente, um futuro melhor, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então nós somos a renovação da política. Eu acho que os jovens, eles precisam ter essa coisa na cabeça, sabe? De que a gente tem o poder nas mãos e que a gente pode mudar tudo aquilo que a gente quiser. Muito obrigado, Camila. Pedro, Summerson, com vocês aí no estúdio. Obrigada, Davi. Obrigada, Camila. A representatividade feminina é extremamente necessária quando pensamos nas lutas pelos direitos das mulheres. A vereadora Noêmia Rocha está em seu 3º mandato e tem como principais bandeiras o combate às drogas, a preservação da família e a luta por políticas públicas voltadas ao fortalecimento e principalmente à valorização da mulher. A vereadora conversou com a gente.
Eu digo sempre, nós somos 52% da população e mãe dos 48 restantes. Mesmo assim, no parlamento há esse déficit. A gente pensa e trabalha na questão de fomentar as mulheres para vir para o parlamento. As mulheres são capazes, são preparadas para isso. A importância de investir nela mesma. O que está acontecendo? Nós não chegamos a 10% do parlamento. Isso é muito sério. Nós precisamos trabalhar para isso. Nós idealizamos agora o parlamento feminino na Câmara Municipal, de nossa autoria, justamente para trazer as mulheres dos partidos ao seio da Câmara, ao mundo da Câmara, as normativas da Câmara, para que elas possam sentir desejo, vontade de ser uma parlamentar também. Essa é a nossa preocupação. Somos pouco demais. Precisávamos chegar a 50% homens, 50% mulheres. Mas para chegar a esse ideal, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa segmentada, como eu sugeri, uma campanha de mulher vota em mulher. É segmentado? É. Mas para a gente ter um pouco mais de avanço, que perdemos para países como a Arábia. Isso é muito sério. Falta espaço para a mulher na Câmara, na Assembleia, na política em si? Eu acho que falta essa conscientização da própria mulher, trabalhar a sua capacitação ou aflorar o desejo de participar na vida pública. Existe esse conceito que é cultural, o homem é espaço público, a mulher é espaço privado. É uma questão de cultura, as mulheres acabam ficando num âmbito mais da sua casa, do seu lar. Mas isso já está mudando, a gente está trabalhando para que isso haja mudança e que a gente possa aproveitar esse momento de disseminar também essa proposta para as mulheres. Por isso nós idealizamos esse parlamento feminino, justamente para isso. A gente está buscando espaços para que elas possam sentir gosto pela participação na política, porque realmente até hoje tem essas dificuldades. Nós temos 30%, por exemplo, de cota para as mulheres, mas a gente observa que essas cotas é só para que os homens tenham oportunidade de candidatura. Isso é muito sério. Então a gente precisa trabalhar essa questão cultural da mulher, precisamos investir mais nas mulheres. Agora, com o fundo partidário, tem uma leitura diferenciada de investimento, tanto que nas últimas eleições teve um número maior de mulheres, porque ela precisa, sim, ocupar mais espaços. A senhora fala sobre o parlamento feminino. Para começar esse movimento tem que ser pelos partidos? Você acha que o apoio é esse o caminho? Na verdade, nós temos uma parceria com a Escola do Legislativo, que é o único mecanismo que a gente tem. A gente vai fazer também junto ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, que vai nos dar subsídio, porque eles idealizaram o parlamento jovem e deu resultado. Surgiu leis através desse parlamento jovem. Nós estamos no vácuo. Idealizamos o parlamento feminino, mas com respaldo do Tribunal Regional Eleitoral, e a ideia é abrir para todos os partidos. Claro que a gente vai fomentar a discussão dentro do meu partido, que é o PMDB também, em relação ao parlamento feminino. Mas a ideia é dizer para as mulheres, vocês são capazes, esse mundo político, você faz parte também e tem espaço. A corrida eleitoral para as eleições do ano que vem já começou. O cenário para concorrer à Prefeitura de Curitiba está sendo desenhado faltando menos de um ano para o início da campanha. Acompanhe na reportagem. No cenário da política nacional, há uma onda de renovação. Um embate entre a velha política, que são os nomes que estão há tempo no noticiário, e a nova política, que são nomes que estão entrando agora na vida pública. Será que Curitiba, no ano que vem, pode fazer parte dessa discussão? Precisamos entender a dinâmica do poder local e a sua conjuntura. Nós temos o prefeito Rafael Greca de Macedo, que está avaliando se será candidato à reeleição ou se deixará a disputa. Nós temos sempre os poderes do governo estadual, com o governador Ratinho, possíveis indicações. E também o governo federal, com Bolsonaro, que já enfrenta muito mais dificuldades do que no ano passado, em 2018. Nós também temos no campo da oposição o PDT, que já governou Curitiba, é um partido com tradição, com a possibilidade de duas candidaturas a princípio, do ex-prefeito Gustavo Frutti, hoje deputado federal, ou do deputado estadual Goura, que também quer se apresentar como uma renovação. Sempre teremos também o maior partido de oposição no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT. Sempre apresenta candidatos ou é um importante apoio aos que pretendem disputar a prefeitura.
Então o jogo está aberto, teremos novidades, será uma eleição muito interessante. E o Telão de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e tenha uma ótima semana. Até a semana que vem. Tchau!